Olá pessoal, vamos tratar hoje do Instituto da Aplicação da Lei Penal, de como o juiz aplica a pena. A gente sabe que no código, nos artigos, vem uma pena de tanto a tanto, 2 a 8, de 1 a 5, 6 a 20. Nesse intervalo de espaço aí, de 1 a 5, é que o juiz vai aplicar a pena. Pode ser o máximo 5, o mínimo 1 ano. Ou seja, eu gosto de botar como exemplo o artigo 171, que é a pena de 1 a 5, porque fica mais fácil a matemática para a gente fazer aqui de cabeça, né? Mas todos os tipos penais será dessa forma. A aplicação da pena pelo juiz será dessa forma. Então, de 1 a 5, quantos anos nós temos entre 1 e 5? 4. A diferença entre 1 e 5 são 4. Então, é mais ou menos por aí. É matemática pura, a princípio, né? Depois a gente vai ver o artigo 59, e isso que vamos falar agora se trata do artigo 68, que é o sistema trifásico para o juiz aplicar a pena. Então vamos lá. O artigo 59 traz 8 circunstâncias. 8 circunstâncias. As 8 circunstâncias, a gente pegar agora esses 4, divide por 8, dá ou seja, 1/8, né? Esses 4 anos dividido por 8 dá 6 meses. Estou fazendo os cálculos em cima de 1 a 5, que é um crime do estelionato, só a título de exemplo. Então, a título de exemplo, vocês vão perceber que são 6 meses para cada circunstância, ou seja, 8 circunstâncias dividido por 4 dá 6 meses. Os outros crimes vocês vão fazer matemática, vai ser a máquina de calcular, né? Mas esse aqui dá para fazer de cabeça, por isso que eu escolhi ele. Então, cada 6 meses para cada circunstância desfavorável. Vamos lá. O juiz começa a fundamentar a primeira circunstância, a segunda, a terceira. Cada juiz faz o seu análise. Tem algumas circunstâncias que são subjetivas. Vamos lá para a primeira circunstância, que é a culpabilidade. A culpabilidade, ela vai ser a primeira circunstância analisada pelo magistrado da seguinte forma: a culpabilidade ela pode ser mais extensa para uma pessoa e menos para outra. O juiz pode não entender que a culpabilidade ela já faz parte do tipo penal, né? É fato típico, tanto jurídico, culpável. Mas outro vai entender que a culpabilidade ela pode ser mais extensa para um cidadão que comete um crime ou outro. Por exemplo, um policial. Eu gosto de dar o exemplo de um policial, um funcionário que foi treinado para combater o crime. Ele fez o concurso, fez uma academia e foi treinado para combater o crime. E ele vai cometer o crime. Então, a culpabilidade dele, ela é mais extensa do que a de outro que não seja policial, nesse sentido, né? Então, vamos lá. O juiz analisa a culpabilidade de um determinado indivíduo. Entende que ela é desfavorável, porque nessa artigo 59 o juiz não pode baixar a pena. Ele só pode deixar do que está ou aumentar. Ele vai aumentando gradativamente 1/8 para cada circunstância desfavorável. Aqui não for desfavorável, ele deixa neutra, né? As que ele não tem elementos para ferir, ele deixa neutra. Então vamos lá, culpabilidade. Se o juiz entende que a culpabilidade ela é extensa, é um pouco elevada, ele aplica 1/8 da pena mínima. Aí vamos para a segunda, de antecedente. Se o réu tem antecedente, que a gente vai dar uma aula no próximo vídeo de antecedente e reincidência, se o réu tem antecedente, obviamente ele vai aumentar mais 6 meses. Vamos somando aí, né? 1 ano ele já tinha, que é o mínimo. Pegou 6 meses pela culpabilidade. Eu vou falar agora, vamos supor que tudo seja desfavorável para esse réu que eu vou dar, o Joãozinho. 6 meses pela culpabilidade, 1 ano e 6 meses. Aí os antecedentes, ele tem antecedente, o juiz mais 6 meses. A conduta social, o juiz entende que a conduta social dele é voltada para o crime, mais 6 meses. A personalidade, voltada para o crime, por aí vai, mais 6 meses. Os motivos, o motivo não justifica o que ele fez, mais 6 meses. As circunstâncias também foram desfavoráveis, né? Mais 6 meses. As consequências, mais 6 meses. Comportamento da vítima, a vítima não
contribuiu em nada para que o crime acontecesse, mais 6 meses. Ou seja, se todas forem desfavoráveis, ele vai ficar com a pena já na primeira fase, 5 anos. Vamos dar o mesmo exemplo agora para o que é o menino bom. Tudo favorável, né? Culpabilidade, o juiz entende que é favorável, é neutro. Não aumenta nada, fica 1 ano. Antecedentes, o cara não tem antecedente. Não aumenta nada, continua num ano, né? Conduta social, não tem elementos suficientes no processo para ferir. Porque a conduta social e a personalidade são as duas circunstâncias que os juízes, eles costumam, a maioria deles, a dizer que o processo não traz nenhuma circunstância para que ele avalie isso aí. O cara pode ter uma conduta social e uma personalidade reprovável, né? Mas se o juiz não tem no processo nada que lhe dê base para isso, ele deixa neutro. E ele diz que o processo não tem elementos para ele fazer essa análise. Deixa neutro. Conduta social, né? Aí depois vê os motivos. Os motivos, depois eu posso, no fim desse vídeo, explicar mais um pouquinho dos motivos. Os motivos não justificam, aliás, nenhum motivo justifica cometer o crime, mas tem os motivos que são mais poderosos do que os outros. As circunstâncias, né? Ou seja, a circunstância, o que é que aconteceu, a conduta da vítima, tudo favorável. A vítima colaborou, a vítima contribuiu para que o crime acontecesse. Como é que a vítima contribui? Eu criei 2 exemplos. Uma mulher, uma lei da penha. A mulher fica provocando um homem, beliscando, empurrando ele, provocando, e ele perde a cabeça e dá um empurrão nela, ela bate com a cabeça e comete uma lesão corporal. Ou seja, a vítima desse caso, ela provocou. Se ela não tivesse provocado, talvez o crime não teria acontecido. Não estou dizendo que justifica. Outro exemplo que eu criei. Você pega um celular, deixa em cima do capô do seu carro, no estacionamento, e vai embora estudar. Quando volta, o celular não está lá. Quem levou o celular? Será que teve uma contribuição da vítima? Óbvio. A vítima contribuiu. Se a vítima não deixa de bobeira aquele celular ali, ele não teria levado, né? Então, essas as circunstâncias que a gente vai entender que o juiz vai. Eu falei 2 exemplos agora. Um que o juiz vai dar, dizer que todas as circunstâncias são desfavoráveis, que a pena vai ficar na máxima. E outro, para vocês entenderem a segunda fase. E outro que as circunstâncias foram todas favoráveis, neutra. O juiz não pôde aumentar porque não encontrou nenhuma circunstância que pudesse fundamentar. Pronto, então um ficou com 5 e outro ficou com 1 ano. Um ficou com a máxima, outro ficou com a mínima. Na primeira fase, não pode passar da máxima, nem pode ser menos do que a mínima. Na segunda fase, também não pode passar da máxima, nem pode passar da mínima. Nem pode ser mais da máxima, nem menos do que a mínima. E a segunda fase, o que é que a gente vai analisar? O artigo 61, 62 e 65. Ou seja, o artigo 61 e o 65 são os mais utilizados. O 61 fala das circunstâncias agravantes. O 61 diz que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. Ou seja, se qualificar, né, ou constitui o crime, não pode agravar na segunda fase, porque senão feria o princípio do bis in idem. Punir 2 vezes pelo mesmo fato, na mesma esfera. Então, se por acaso o juiz já puniu, né, a pessoa lá na primeira fase, por exemplo, os antecedentes, e se ele queria aplicar a reincidência, que é na segunda, ele não aplicaria os antecedentes na primeira para não ser bis in idem, perfeito? Então vamos lá. A título só de exemplo. Então na segunda fase, o réu que pegou 5 anos na primeira, chegou assim, que tudo desfavorável para ele, né? Ele tem uma circunstância no 61 também, que é agravante. Se ele tem uma circunstância que é agravante, né? Aí o juiz vai dar o despacho, vai fundamentar que mesmo que ele tenha circunstâncias agravante elencada no artigo 61, deixa de aplicar, a vez que já aplicou a pena máxima. Perfeito? Porque na segunda fase também não pode passar. Mas se a pena que ele pegou lá, base, na primeira fase, não chegou ao máximo, o juiz na segunda fase aumenta mais um pouco pela circunstância agravante do artigo 61, se estiver presente. Vamos voltar para o que pegou uma pena mínima lá na primeira fase. Ele na segunda fase, ele do processo, ele
confessou, confissão espontânea, ou era menor de 21 anos na época dos fatos. Qualquer uma das duas atenuantes do artigo 65 dá legitimidade para o juiz reduzir um pouco a pena na segunda fase. Mas ele, na primeira fase, já está com a mínima. Se ele já ficou com a mínima na primeira fase, o juiz, na segunda fase, vai dizer que, mesmo ele tendo confessado, deixa de aplicar a atenuante da confissão, mesmo que ele já aplicou a mínima. Beleza? Partindo para a terceira fase, aí as coisas mudam. Terceira fase, a pena pode ficar mais do que a máxima ou menos do que a mínima. Que são circunstâncias aí que a lei vai dizer: aumenta-se a pena de tanto a tanto, 1/3 a 2/3. Reduz a pena, diminui a pena de tanto a tanto, 1/3 a 2/3. Aí a pena pode ficar mais do que a máxima e menos do que a mínima. Bora continuar no mesmo exemplo? Esse que pegou 5 anos na primeira fase, na segunda não pôde aumentar. Por quê? Porque já estava com 5, mas tinha circunstância agravante. Quando chegar na terceira fase, ele cometeu um crime em que a lei diz que tem que aumentar o majorante, né? O crime de roubo, o crime de estelionato mesmo, tem o majorante quando o patrimônio é público, o juiz manda aumentar. Neste caso aí, na terceira fase, o juiz vai aumentar e ela vai ficar mais do que a máxima. Vai ficar mais do que 5 anos, porque na terceira fase pode. Esse outro que pegou 1 ano, também na primeira fase, continuou com 1 ano na segunda, porque não podia reduzir. Quando chegar na terceira fase, se tiver uma circunstância que vai fazer com que reduza a pena, a lei mandar reduzir a pena dele, ela fica menos que o mínimo. Quer ver o exemplo? Parágrafo único do artigo 14. O crime desse cara que pegou a pena de 1 ano, ele foi um crime tentado. Se ele for um crime tentado, quando é na terceira fase, o juiz reduz a pena de 1/3 a 2/3. Observe, se o juiz reduzir 1/3, 2/3 ou a metade, vai ficar menor do que o mínimo. Entenderam? Então, a primeira fase, não pode ultrapassar o máximo nem o mínimo. Segunda fase, não pode ultrapassar o máximo nem o mínimo. Terceira fase, pode. Primeira fase, 59. Segunda fase, regra 61 e 65, né? Atenuantes e agravantes. E a terceira fase, causa de aumento e diminuição de pena. Então, na terceira fase, é aquela onde a lei traz uma fração. Aumenta-se de tanto a tanto, diminui-se de tanto a tanto a pena. Então, isso vai ser aplicado na terceira fase. E nesta terceira fase, a pena pode ficar acima da máxima e abaixo da mínima. A primeira e segunda fase não pode. É a parte mais interessante. Mas eu ainda vou falar mais um pouco no próximo vídeo, tá bom? Até mais e até a próxima.